bem-vindos a mais um episódio do MQC Mulheres. Hoje o MQC convida mais uma história inspiradora para você, comigo, Fabiana Romano. E comigo, Priscila Capri. E conosco, aqui está Fernanda Faria, especialista em estética terapêutica. Muito bem-vinda, seja muito bem-vinda aqui conosco. Espero que você consiga transformar vidas, como é o nosso objetivo. Agradeço o convite. E aí, hoje, Fernanda, antes de você trazer o anúncio do que você já está cheia de ideias para falar, a gente quer te perguntar primeiro, o que te levou a empreender? Como é que começou essa história para você? Então, eu trabalhava como secretária, né? E nunca me imaginei, assim, empreendendo. Sempre achei uma graça aquele negócio de terninho, né? Acho o ápice. Mas eu sempre fiz em casa já toda a parte de beleza de todo mundo. Ah, a Fernanda, ela é boa nisso. A Fernanda é boa naquilo. Não. Aí eu já fazia sobrancelha de todo mundo, fazia cabelo, unha, não sei o quê. Então já começou de casa, né? Já veio na corrente sanguínea. E aí um belo dia eu era secretária e minha mãe achou, né? Ela que descobriu aí que era pra eu trabalhar com estética e me deu um curso de sobrancelha. E aí, dentro do curso de sobrancelha, quando eu vi a teoria, eu já faço na prática. Só que eu tinha aquele Receio. preconceito com a rena. Porque eu nunca concordei muito daquele negócio tão marcado e tal. Eu gosto de coisas bem naturais. E essa é a minha pegada no trabalho, né? Tentar manter o máximo de Sempre naturalidade. inovando, né? Exato. E conforme eu fui estudando, consegui descobrir que não era para ser mais do mesmo. Podia ser algo novo, né? Algo com mais naturalidade. Era só trabalhar ali colorimetria, tempo, e a gente conseguiria resultados mais naturais. E aí eu comecei a trabalhar, atender aos finais de semana, porque eu era secretária durante a semana, de segunda a sexta. E aí nos finais de semana, mesmo sendo domingo, aí eu fazia feiras de encontro de meninas mesmo, né? Ou então atendia dentro de casa, na sala de casa, tinha ali não tem aquela cadeira de cabeleireira? Era ali que eu fazia mesmo, e daí foi onde começou. A mulher eu fiquei sempre por bastante... na multitarefas, né? É a Exato. realidade de toda mulher. E eu fiquei por bastante tempo assim, até que um dia saí do trabalho, abri meu primeiro espaço. E aí eu cheguei a ter 3 espaços, né? Mas No final deu tudo certo, né? deu tudo certo. Mas me conta aqui, como que o seu trabalho tem contribuído para as pessoas? Assim, em resumo, terapia estética. Como essa terapia acontece? Então. A terapia veio num segundo plano, né? Eu fechei os 3 espaços por conta de ter depressão, luto, né? Eu perdi meu pai e meu irmão, e aí desenvolvi a depressão. E eu tenho transtorno de ansiedade diagnosticado, mas por um período eu não aceitei. E aí atrapalhou muito na época no meu trabalho, muito. E foi aí que eu Recusar precisei... o tratamento, né? Nossa, eu não aceitava. Como assim que... Não, eu não posso ter isso. Sempre fui pra cima, sempre fui alegre, sempre busquei fazer as coisas. Então, eu peguei e fui e... Quando eu aceitei o tratamento, eu preciso de ajuda. E eu vi que eu precisava trabalhar fora, porque os boletos, eles não pensam, ela tá doente. E quando eu engravidei, anos depois, eu pensei, não, eu não posso ficar no CLT, eu preciso de tempo de qualidade pra minha filha. Então, foi quando o F Faria Design renasceu, que eu voltei a atender, voltei a estudar muito, e foi num tempo caótico, foi no meio da pandemia. Nossa, eu peguei e pensei, não, só tenho que ir. E aí, eu pegava um biombo, o espaço gourmet da minha casa, a área da churrasqueira, eu colocava a minha maca, um biombo para separar, assim, né, para dar um pouco de privacidade, as coisas em cima da mesa do espaço gourmet e bora. E voltei, e estudando, o recomeço não é fácil. Mas eu fui, meti a cara, ainda mais na pandemia, né? Aquele negócio máscara, eu tenho que ficar muito perto do rosto da pessoa e tal. E eu era paciente de terapia. E muitas vezes as pessoas chegavam pra mim querendo mudar o mundo por um fio a ser retirado da sobrancelha ou um fio a ser colocado nos cílios. Aquilo muda realmente o mundo.
né? Por um determinado momento. É autoestima, né? É você se amar, é você se conectar com você mesma diante do espelho. É quando você para, você... Pô, peraí. Não preciso fazer uma make, não. Eu já tô pronta pra capa da revista. Acordei bonita hoje. Exatamente. Isso faz diferença. E eu acho que comecei a transformar vidas aí, né? Só que eu sentia que faltava algo mais. Eu sempre acreditei, desde criança, a beleza, ela não é algo que você maqueia. É algo que você constrói de dentro pra fora. Então, daí, a terapia começou a fazer parte. E eu me apaixonei na terapia porque eu não concordo com a utilização de medicamentos em excesso. Eu nunca gostei. As pessoas até falam pra mim, nossa, você é louca, você tá com dor de cabeça, não vai tomar um dipirona? Ou qualquer outro analgésico? E eu fico, não, peraí, gente, dá pra segurar ainda. Quando ficar insuportável, você vai saber que eu vou estar tomando remédio, né? O bom senso, né? E o equilíbrio. E aí foi quando a auriculoterapia entrou na minha vida, o reiki. E eu pensei, eu preciso fazer essa mudança. Você foi pro mundo das terapias, né? Exato. Que ele é bem maravilhoso. Preciso levar essa mudança pros outros, pra eles descobrirem que nem tudo é farmácia, né? A gente tem aí uma gama de tratamentos que não precisa entrar com tantas toxinas em nosso corpo, né? Então, a gente consegue, sim, um resultado bom naturalmente. Verdade. E mais uma vez o natural entrando, né? É, do jeito que você gosta. É. E você colocou um ponto, né, que eu acho que é uma viradinha de chave para muitas mulheres, né? O nascimento da sua filha. É. Como isso transformou, né? Como isso fez você virar a chave? Como isso fez tudo acontecer, né? Eu tenho certeza que muita gente, nessa hora que você falou, assim como eu, se conectou, né, com essa história. Porque a gente tem uma vida, eu acho que todo mundo vai concordar, talvez, né? Antes de ser mãe, né? E totalmente outra. Exatamente. Aquele serzinho vai crescendo, ele te torna tão capaz de tudo. Você acredita em você, né? E você vai por causa dele. Você começa aí, você... Não é isso? Foi isso que te fez mudar mesmo, de fato, tudo, né? Não, mudei totalmente. Você passa a lutar diferente pela vida, né? Assim... Eu sempre gostei muito do meu trabalho. Eu sou real viciada em trabalhar, né? Não, isso é um fato. Tanto que eu tô sempre buscando fazer algo novo. Mas a Maria Fernanda, quando eu descobri a existência dela, eu já não achava que poderia engravidar por conta de problemas de saúde, né? Foi até uma das coisas que fundamentou mais a situação psicológica. E quando eu descobri a gravidez, eu fiquei assim, quê? Primeiro que eu não acreditei. Eu tinha o exame na minha frente me dizendo positivo. E eu fiquei, não tô grávida não, deu negativo. Como que eu não... Eu errei um positivo. Uma palavra. A leitura, você não conseguia ver a palavra. Eu li negativo. Ai, meu Deus. E todo mundo ficou assim. Se duvidar, a própria doença, né? Que é uma doença psicológica, ela faz você enxergar de forma diferente, né? Exatamente. Aquela coisa de você olhar no espelho e não ver o que está bom, Pri, né? É verdade. Porque o que ela está falando que faz com as pessoas é o novo que renova. Então, um simples cílio que a gente coloca, às vezes faz muita diferença. Eu falo por mim. Sim. Se eu não tiver a minha unha, parece que eu tô sem dignidade. Parece que acabou o mundo. Tipo assim, as pessoas sabem quando eu tô chateada, que eu tiro a unha. Eu tiro quando eu tô muito chateada. Tira a unha bom, né? Eu tive que tirar com essa drenagem, então... Não, mas aí foi por conta de posso. trabalho. Eu preciso estar bem por conta do meu trabalho. As minhas alunas reparam, então isso faz toda a diferença. Então, quando a gente tá sem nada no rosto, aquela mulher que tá bem delicada, para não falar uma palavra ruim nesse momento... Sim. Ela, quando chega para fazer algo de estética, que ela sabe que ela vai sair dali renovada, a drenagem também é uma, né? Sim. Que dá aquela leveza na gente, que eu nunca tinha feito, achei maravilhoso. É. Então, dá uma diferença absurda. A gente acaba vendo o mundo com outros olhos, depois da gravidez, depois de uma sessão de estética, depois de uma colocação de cílios. A gente consegue fazer muita coisa depois que a gente consegue mudar o olhar. Que é e isso aí que você tocou faz, num né? ponto, né? Que é como ela falou, eu não posso ficar com a unha grande por conta da massagem, né? Do trabalho. E aí entra também o meu caso, né? Que às vezes a Pri fala pra mim, às vezes,
né? Talvez que você falou, mas dá pra colocar, tenta colocar. Dá, ela porque ela eu sou gosta viciada. tanto da unha falo, que ela bota quer assim, bota colocar pequenininha. em mim, pequenininha. Só que assim, eu também faço avaliação corporal e também trabalho nas empresas de alimento que você nunca sabe quando você pode ter que meter a mão na massa. Exatamente. Então, eu tô pronta, né, pra trabalhar. E aí, eu nunca coloco. E aí, isso que ela tá falando é bem verdade, que teve uma vez que ela falou, mas coloca nem que seja pequenininha, que ela gosta tanto, né, que quando a gente gosta de uma coisa, é assim, a gente quer ver no outro. Também, né? A gente não Eu quer sei que me faz ver bem, só na então eu quero gente. fazer esse bem pro próximo, Exatamente. né? Ela quer também ver em alguém. É muito MQC isso, gente, a gente aqui. É. Porque a gente é É se isso. espelhar, né? A gente é isso, assim. O que te fez bem, você quis transmitir para as Exato. pessoas. Verdade. O que faz bem para a Fabi, ela transmite para as pessoas. O que me faz bem, eu transmito para os meus alunos. Então, a gente está aqui para contar essas histórias, né, tão lindas de maternidade, de superação, porque você superou a depressão, né? Não é que você não tem mais, na verdade você continua Não, tendo. a depressão não ela tenho não- mais, mas eu convivo Você com não tem ansiedade. crises, você convive com isso tudo. Nem ansiedade, assim, pode-se dizer, né? Você não tem crise, Sim. você convive, você transformou o problema em resolução. Porque o trabalho te ajuda a não Verdade. ter nada disso. Então, a gente, quando transmite para o outro algo de bom, acho que a gente tem um retorno bom demais, né, Fabi? É. A gente tem tudo de melhor nisso. Acho que essa é a grande pegada da terapia. Você tá fazendo terapia junto com o outro. É Quando isso. você tá cuidando de alguém, ao mesmo tempo você tá cuidando de algo que tem alguma ferida sua que tem lá dentro, É isso. você tá colocando ali também um band-aid, né? Porque tem feridas que elas nunca vão Não serem superadas. A gente aprende a conviver com elas. Por isso que eu digo que lá no meu estúdio a gente faz exercício-terapia. Porque a gente conversa, a gente faz atividade, a gente supera desafios, né? A gente tem desafios onde... Fabi é uma que a gente tem receios, medos, e lá a gente tenta fazer de tudo para o aluno sair melhor. E no caso não é nem só o exercício, sabe? Sim. A gente não está falando de exercício, a gente está falando de superar, de respeitar as vidas, de respeitar a sua história. Não é porque você não passou, você passou por isso, mas passou. Engraçado que é um filme, né? Quando a gente fala, você falando isso agora, eu me lembrei que muitas vezes, quando a gente chega no atendimento, por exemplo, quando um paciente chega lá no meu consultório e você vê que aquela pessoa ela não está em condições de seguir com nenhuma dieta, né? Não é questão de reeducação, ela está insatisfeita, mas ela precisa resolver muitas outras coisas no caminho disso. E aí eu tenho essa sensibilidade, coloco tudo de lado de uma maneira bem sutil e começo a destrinchar o que a pessoa precisa. E aí, à medida que... O que você falou tem tudo a ver, porque à medida que a gente vai falando, a gente vai se ouvindo. E quantas vezes, eu acho que acontece com vocês também, a gente fala para a pessoa, usa umas frases que depois a gente fica, caramba, isso Acho que foi essa pra resposta mim. era pra mim mesma. Exatamente. Essa sensação que eu tenho também. Às vezes a gente fala, mantém ali, quando termina a gente fala, meu Deus, era isso. É isso que eu tenho que fazer também. É. Né? Então, é muito sobre isso, né? E o MQC, ele surgiu exatamente disso. Dessa necessidade de trabalhar o outro lado. Por exemplo, agora, como é que é essa relação? Trabalho e vida pessoal. Sua saúde, como é que você consegue conciliar isso? Como é que você está conseguindo trazer para sua vida hoje essa realidade? Acho que minha primeira transformação, como a gente já colocou, foi a maternidade. Foi um sonho realizado, né? Exato. Mas na minha maternidade eu já coloco muito a presença de Deus. Então, vem essa parte também, né? A gente Sim, o precisa espiritual, também né? ter a parte espiritual bem... Cuidada. Muito bem cuidada. Porque se a gente... É uma trilogia, né, gente? A gente tem que trabalhar tudo. O espírito, a matéria, o trabalho. Então, não tem como. É como se fosse formando ali um triângulo mesmo, né? Família, Deus, trabalho. E a gente, assim, vai conseguindo ultrapassar cada dia. Como eu convivo com a ansiedade, eu consigo hoje identificar os gatilhos, né? Eu mesma, hoje, me cuido dentro da terapia, na parte da auriculoterapia, eu mesma faço em mim, eu consigo me aplicar. Mas eu também tenho outros recursos. O primeiro, agradecer. Acordou, agradece. Que isso vai transformar o seu dia. Muito verdade. Muito. Cara, só de ter uma casa
Por que eu vou olhar para o que tá sujo do que se eu não tivesse aquilo, eu não teria que limpar, não é? Faz toda a diferença. Então, já começando o dia agradecendo, já muda. E muda, né, os nossos hormônios. Muda a nossa visão em respeito a não tudo. reclamar, né? Exato. Porque se a gente for reclamando, a gente vai aumentando o problema, a gente não encontra soluções. A gente não consegue pensar. Então, acho que isso é uma parte que me dissolve bastante do dia. Tenho meu momento de meditação. Hoje eu consigo ter uma organização maior da minha vida. Então, o trabalho ele está no lugar que ele deve estar. Por muito tempo, até por ser viciada em trabalho, o trabalho ocupou muita parte do meu tempo. Mas eu não tinha uma filha, né? Então, e também, dado o momento que perdi meu pai e o meu irmão, eu parei e pensei, cara, a gente não é eterno, então eu preciso ter um tempo para minha família. Os limites, né? Eu não posso só trabalhar. Até porque só trabalhar me adoeceu por um tempo. Então, eu tenho tudo muito bem dividido. A minha parte matinal, as manhãs, elas são voltadas ali para minha família, para o cuidado da casa. À tarde, eu tô trabalhando. Isso também me permitiu muito o fato de empreender, né? Se eu não empreendesse, eu não conseguiria fazer isso. À noite, eu tenho ali a parte religiosa, eu tenho a parte do estudo, porque a gente tem um eterno estudante. A gente tem muito a aprender para estar passando para o outro. Então, a gente tem muito o que adquirir de conhecimento, né? Então, eu consigo me dividir muito bem nesse aspecto em que eu coloquei cada coisa no seu lugar com a sua devida importância. Não tenho como só trabalhar, só ser a mãe, só ser a filha, só ser a esposa, a noiva, a namorada. Não, eu preciso ser tudo isso. E se não der tempo, tá tudo bem. E tá tudo Amanhã bem. é outro dia. Amanhã a gente recomeça com uma nova oportunidade. Amanhã pra a gente tenta fazer de novo. melhor. Isso aí. Porque a gente tem que dia. pensar de amanhã a gente... Não, peraí. Ontem eu fiz isso e isso. Eu dei o melhor de mim? Não dei, ok. Amanhã eu tento de novo e tá tudo bem. Eu não sou uma máquina. Eu acho que o grande problema das mulheres que acabam adoecendo, ou das mulheres que se julgam sozinhas, é que elas não conseguem esse tá tudo bem. Hoje eu não varri a casa. Amanhã eu varro, tá tudo bem. Não, tem que varrer hoje, tem que fazer, tem que fazer. E não é assim que funciona. Nós não somos máquinas. Mas o problema é que a gente tem uma sociedade que passa o tempo todo nos cobrando que sejamos máquinas. Por isso que eu vivo no mundo Priscila. E eu levo todo mundo para esse mundo. Porque... Não, e a história da Fê, quando eu estava lendo, que a gente sempre, né, recebe e acompanha. Na história da Fê, eu achei muito incrível que ela colocou justamente isso, né? Sobre os limites. E eu tenho certeza que ela só consegue também separar esses limites por conta de entender o lugar de cada coisa. Quando ela falou de colocar Deus, de colocar o espiritual, isso traz para ela um autodomínio, um autocontrole, aonde ela consegue colocar as coisas nos seus lugares. Porque ela falou assim, né? Eu me lembro que você escreveu, as minhas manhãs são sagradas por conta da minha família. Eu achei incrível e muito bonitinho, porque assim, a gente fala, a gente tenta, mas nem sempre a gente consegue, né? E eu acho que é isso que a Pri tá falando. E tá tudo bem, porque você vai conseguir com o tempo. Você vai conseguir filha me depois. Cobrou muito isso. Porque e é possível, né, Fernanda? Ela estuda integral. A escola dela é integral. Mas a escola dela, assim, eu tenho uma facilidade muito grande com eles. Eles são ótimos. Aí, mais uma ajuda do futuro, do divino, né? E, assim, ela pegaria, né, bem dizer, de 7 às 7. Só que eu nunca botei ela às 7 horas da manhã, porque, gente, espera aí, e o tempo dela comigo também. Então, eu já botava ela no horário das 9 às 18, me atendia a trabalhar, até o meu tempo de malhar, de fazer alguma coisa, de ir na rua e tudo mais. E aí, ela começou a me cobrar. Ô, mãe, quero tomar café da manhã contigo. Aí eu, tá, vamos estender mais um pouquinho aqui e tal. Conversei com a escola. Hoje, a minha filha, o horário de almoço da escola dela é 11 horas. Até 11 horas ela tá na escola. Porque ela toma café da manhã comigo, eu dou banho nela, que antes ela tomava banho na escola. Eu dou banho nela em casa, arrumo, e aí eu levo ela pra escola, a gente vai conversando e tudo mais. Coloquei ela na escola, e aí vou trabalhar. Claro, nesse momento,
não tô conseguindo uma academia, porque eu não tô conseguindo conciliar o tempo. Mas aí a gente vai tentando conciliar e fazer da melhor maneira. Tento fazer algumas coisas de casa, uma coisa que eu conversei com a Fabi. Por quê? A gente também precisa se cuidar. Não, e ela vai crescer, e aí depois você pode ter uma boa conversa com ela. Como a minha hoje tem 14 anos e é muito mais tranquilo de conversar, de hoje a mãe não pode, mas vamos comigo. Ela entende. Ela tem Vamos 5 comigo. anos, mas ela é uma mini adulta, porque você conversa com ela e ela entende muito bem, e ela sabe pontuar as necessidades dela. Então eu tento dar ouvido quando ela pontua. Não, queria você mais isso e tal. E eles cobram mesmo. Não sou aquela mãe de sentar pra brincar no chão. Isso não é uma coisa que acontece rotineiramente. Às vezes acontece, sabe? Mas eu sou a mãe que pega, conversa, que leva na escola, que faz a comida. Eu tenho um cuidado de preparar a comida dela toda de uma forma menos industrializada, né? E aí eu sou aquela que tá sempre ouvindo. Mas a ansiedade não me permite esse tempo de sentar pra brincar. Eu sinto falta disso. Às vezes eu me questiono um pouco, né? Será que eu tô sendo uma boa mãe? E quando eu vejo ela, mãe, eu te amo, mãe, você é a melhor mãe do mundo, então eu acho que eu tenho aí a minha resposta, né? Cada mãe tem seu perfil. Exato. Essa pergunta prende a nunca isso, sai, não. né? É, a gente sempre vai ter E toda pra mãe. sempre. Eu acho que quando o Sempre meu vai mais ter. velho tem 15, a minha mais nova tem 7. E assim, eu não sei quem tem filhos mais velhos se vai poder te responder, mas nunca passa. Essa pergunta na cabeça, né, Pri? Sempre Eu acho que acontece. vai ficar pra sempre na cabeça Em de todos todas os as momentos. mães. Todos os Aquele momentos. momento que a gente acorda no meio da madrugada pra ver se tá respirando, gente. Tem 5 anos. Gente, que eu obrigada, preciso não é confessar. só eu. Nunca fiz isso. Sério? Eu Nossa. preciso. Maravilhosa, Nunca sério. fiz. Isso é um Nunca fui autocontrole essa mãe. impressionante. E eu Eu não juro que conheço por conta ninguém que não disso, tenha Não feito. dava tempo. Não, por conta disso, eu sempre me perguntei, eu sou uma mãe de bosta, gente. Desculpa, não acho que nem... Mas tem outras coisas também Porque eu que nunca você vai fazer. Mas é o que Daqui a você pouco a tava gente falando. descobre. Cada mãe tem um perfil. É, Isso não faz não, você assim, menos não, mãe. daqui a pouco tô a gente brincando assim, descobre. mas eu não sou assim, entendeu? Eu não tenho isso. Eu não Nesse sou assim. lado, né, Priscila? Daqui a pouco a gente descobre qual é o lado que ela exagera, porque não tem Exato. jeito, gente. Não, cada mãe vai exagerar em sim, alguma sim. coisa. Mas eu lado. nunca fiz isso, sabe? É. De acordar de madrugada pra ver se... Todo De mundo algum falava lado isso. Ela deve ir. Isso aí, não... É que sou você tá eu. confiante, Fala logo entendeu? na hora do meu sono, né? Pô, eu tenho um sono pesado, gente. Na hora de dormir, não. Vamos verificar isso em outro momento do dia. Gente, que papo saudável, Fernanda, né? muito legal a sua história. Eu adorei. Né? Tá realmente enriquecedor. Você trouxe pontos que são importantes a gente rever também, a gente revisitar, né? Porque a sua filha é menor um pouquinho, e aí você fala de um jeitinho que às vezes a gente no caminho vai perdendo, né? Que a minha já tem Pra 7, a outra tem 15. Pra quem tá nos vendo e nos ouvindo, vai entender aquela mãe, às vezes, que tá Identificar. naquela dúvida assim, meu Deus, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô fazendo certo? Você não tá sozinha, não. Muitas mães, muitas mulheres passam pelas começou a mesmas empreender, coisas. ela pequenininha, né? É, Junto. bebê. Eu colocava uma babá com ela dentro de casa e atendia na área gourmet, né? Então eu tava o tempo todo em contato Isso ela tinha ali. quantos anos? Não tinha anos, era bebê. Bebê mesmo. É porque a gente chama de bebê, gente. Bebê pra Eu mãe. introduzi a alimentação, tava trabalhando. 4 meses, 5 meses. 6 meses, eu introduzi com 6 mesmo. Que não é com desculpa, 4. né? É. Não, Não, mas, que não é mas desculpa, ó, isso é né? uma... Não, mas é porque eu voltei a trabalhar antes Não, também, mas eu super te entendo. é muito falado mesmo, né? E assim, Muito legal. ela... Depois, acabei ficando sem a menina que cuidava dela. E aí, eu já fui procurar a escola e aquela coisa assim, ó. Eu fui quando encontrei justamente a escola, que ela tá até hoje, né? Graças que é a creche a Deus. escola. É, porque a creche Com 1 ano e meio. é uma dúvida sempre, né? Você sempre vai ter aquele receio. É perigoso? Dói o coração? Dói. Mas, gente, tem que colocar, faz bem pra criança, tá? Faz Faz mais. muito bem pra É um criança. desenvolvimento. Ela É. sempre teve um bom desenvolvimento. E na escola, aumentou, assim. Eu paro, eu olho, meu Deus, eu tinha esse bebê no meu colo outro dia. É isso. É Não, e sobre Priscila isso. fala isso porque ela também foi professora de educação infantil. Então, ela tá falando, faz bem sim, deixa as Faz crianças bem. com a gente. Deixa as crianças na Deixa as creche. crianças na escolinha, sim. Porque ela tem essa vivência também, né? Então, você sabe de Eu perto. sempre recomendo escola. Sempre, sempre, sempre. Também dou as recomendações quando você estiver suspeitando de alguma coisa. Sim, claro. Tá. Quando você achar que tem alguma coisa errada, tem caminhos pra Não, você isso fazer. é muito importante. Mas eu Observar acho que é sempre. super importante para a criança. Uma criança criada rodeada de adultos, ela é completamente diferente de uma criança criada
com outras crianças. Convivendo com outras crianças. Então, ela às vezes é uma mini adulta muito por ter ido para a creche cedo. Tem que enfrentar coisas de crianças, mas ela tem que enfrentar a sua falta, entre aspas, né? Que não é a falta, tem que saber como lidar com isso tudo. Faz muita diferença. Eu sempre tentei o máximo, até porque eu sou assim. E eu tento ser bem independente. Tudo que eu sempre fiz é porque eu busquei aprender. Eu gostava de uma unha feita, de uma sobrancelha feita, um cabelo feito, então eu procurei aprender para eu mesmo fazer o meu. Faz parte da sua personalidade, né? Eu tento ali muito criar ela o pai dela também, dessa forma independente. Dela mesmo tá construindo o caminho dela. Porque a gente não cria o filho pra gente, né? A gente cria o filho pro mundo. Mas foi muito enriquecedor, Fernanda. A gente tá muito feliz, né? Tivemos essa felicidade de te trazer hoje aqui. E eu tenho certeza que muitas mulheres estão se identificando, estão sendo inspiradas por essa história. A gente quer te agradecer pela presença. Agradeço. Maravilhosa. Também. Muito obrigada. Que as pessoas possam compreender esse nosso projeto maravilhoso. Queria que você falasse o seu Instagram para a galera que está ouvindo a gente poder seguir, conhecer seu trabalho, conhecer você, para quem só está escutando. Então, qual o seu Instagram, suas redes sociais? O Instagram, F Faria Designer. E eu gostaria de agradecer muito a vocês pelo convite de estar aqui. Acho incrível esse projeto que vocês estão criando, esse espaço para a gente poder falar, né? Porque a gente, às vezes, só mostra o nosso lado profissional e muita gente não sabe do nosso lado pessoal, né? Como que é o dia a dia, né? E aí a gente precisa desmistificar um pouquinho essa parte de que não somos super mulheres, mas a gente está dando conta, em cima do salto... E vamos que vamos. Projeto Guerreira não deu certo, gente. Desistam. Mas que bom, porque guerreira tá sempre numa guerra. Pois é. E assim, vamos normalizar isso, né? É isso. Somos mães, mulheres, temos as nossas fases, né? E a pessoa atropelou até as fases, os ciclos. A pessoa tá bem 30 dias. Como consegue? Não existe isso, né? A internet mostra isso que a gente está trabalhando. Na internet a gente está lá, 30 dias de posts maravilhosos. Mas a vida real... não funciona assim. Então, a gente está muito feliz, de fato, com a sua participação. A Pri agradeceu, eu também agradeço em nome de todo o MQC. O MQC ele veio justamente para isso, para mostrar esse lado do cuidado. Porque é como a gente falou no primeiro episódio, a gente sempre trabalhou cuidando de mulheres, cuidando uma das outras. E isso hoje está sendo mostrado para além dos nossos pacientes e clientes, né? Para que a gente possa alcançar vocês e trazer esse olhar do cuidado, do quanto é importante vocês manterem ali o cuidado com a sua saúde física, com a sua saúde mental e, como você bem disse, com a sua saúde espiritual também. Então, é se cuidando que você vai ficar mais forte, porque as adversidades vão continuar. Mas a gente se fortalecendo, a gente vai ficar pronta, cada vez mais pronta, né, para avançar. Porque a gente quer mais, né? E o meu objetivo nesse formato, né, de empresa é justamente esse. Cuidar, transformar e principalmente acolher, né? O que a gente não fala para todo mundo. Porque ai, que maravilhosa! Verdade. Adorei, Priscila. Tem muita coisa que a gente guarda e não tem como, né, mesmo expor para o mundo as nossas fraquezas, né? Em todo lugar que a gente pode... Eu costumo dizer que quando a gente expõe as fraquezas, elas vão lá e, exatamente, sobrepõem, o que é bom. Então, fortalece, né? Elas acabam sobrepondo tudo que está acontecendo. Às vezes tem uma coisa boa e você tá tão ali naquela coisa do eu tô fraca, não vai dar, eu não vou conseguir. Que às vezes o negócio aqui tá bom e você não vê. Não vê. Então, quando a fraqueza vem, eu sempre falo, tá bom, não deu certo não, né? Então tá bom, pula para outro. Próximo! Eu já costumo dizer que aquilo que não deu certo é uma semente para o que está vindo de melhor. A gente planta batatas, a gente precisa ter fé que elas estão crescendo, que elas crescem para baixo, a gente não vê. Verdade. Então, é só aguardar a colheita. Verdade. Então, é isso. Nós estamos concluindo esse episódio, mas você de casa continua com a gente sempre. Vai ter todas as quartas-feiras, né, Pri? Isso. Novo episódio vai ao ar.
A gente vai trazer sempre histórias como essa, inspiradoras. O MQC também tem um Instagram. Nós também temos um grupo no WhatsApp, onde a gente se conecta, onde a gente se une, onde a gente faz network, onde a gente vende e, principalmente, onde a gente se cuida. Nós temos apoiadoras lá. Tem uma psicóloga, tem a Pri, que é educadora física, que fala sobre a questão da importância do movimento-se. Tem a mim, que sou nutricionista e estou sempre também trazendo a importância do autocuidado, cuidado básico de hidratação, de alimentação. A gente também tem a Carol, que fala muito da motivação, da rede de apoio, sempre colocando o pessoal para seguir, né? E assim a gente tem feito o nosso propósito acontecer. Então, repita, por favor, o seu Instagram. F Faria Designer. Não esqueçam de seguir também no Instagram, @MQC para Mulheres. Lá, Nosso canal. Nosso canal no YouTube também, né? MQC para Mulheres. MQC para Mulheres e o Spotify, né? E Que a agora gente tá nós com estamos áudio. também, o áudio no Spotify. Muito Eu já obrigada segui. a todos nós. Que bom. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente esse tempo todo. E com muita honra que nós, falo por nós porque a gente tem um pensamento, né? Sim, Muito juntos, parecido. estamos juntos. Estamos juntas sempre, né? E agradecer aos nossos patrocinadores, né? Pricapri Estúdio, Priscila Reis, advogada e mentora, Kenutri. Renutri, consultoria de alimentos e o consultório Nutri, né? São os nossos patrocinadores até o momento, né? E também seguir nós, né? Apresentadoras desse podcast. Eu, Priscila Capri, e tenho o @prof.priscilacapri. E o seu, Fabi? @fabianaromano.nutricionista. Estaremos aqui até a próxima quarta.